As guerras e os rumores de guerras sempre foram parte da história da humanidade. Mas, para aqueles que estudam a Bíblia, esses eventos têm um significado ainda mais profundo. Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, alertou sobre sinais que antecederiam o fim dos tempos. Entre eles, mencionou especificamente guerras e rumores de guerras. Hoje, em um mundo repleto de conflitos e tensões internacionais, muitos se perguntam: será que estamos vivendo os dias finais descritos na Palavra de Deus? Em Mateus 24, Jesus disse: E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essa passagem descreve um cenário de caos global, algo que parece familiar nos dias de hoje. Guerras civis, conflitos entre nações e o avanço de armas de destruição em massa refletem essa profecia. No entanto, Jesus também alertou: ainda não é o fim. Ele nos ensinou que essas guerras são apenas o início das dores, comparáveis a contrações de parto, indicando que algo maior está por vir. Nos últimos anos, o mundo tem presenciado um aumento dramático em conflitos regionais e tensões globais. Nações como Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e China, além de crises no Oriente Médio, são apenas alguns exemplos de conflitos modernos. No livro de Apocalipse, encontramos passagens que podem ser interpretadas como reflexo desses tempos. O capítulo 6 menciona os 4 cavaleiros do Apocalipse. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, é descrito assim: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro representa a guerra. O que é assustador é que, ao olhar para o mundo atual, parece que essa figura simbólica está cada vez mais presente. Conflitos armados, tensões nucleares e terrorismo se tornaram parte do cotidiano. Israel sempre foi o centro das profecias bíblicas, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Como nação escolhida por Deus, a história de Israel está profundamente entrelaçada com os planos divinos para a humanidade. Em Ezequiel 37, encontramos a visão do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete restaurar a nação de Israel. Muitos acreditam que a recriação de Israel como Estado em 1948 foi um cumprimento dessa profecia e um marco profético dos tempos finais. Além disso, eventos envolvendo Israel continuam a chamar a atenção global. Conflitos no Oriente Médio, tensões políticas e disputas territoriais sobre Jerusalém são frequentemente interpretados à luz das Escrituras. Em Zacarias 12, Deus declara que Jerusalém será um cálice de tontear para todos os povos ao redor e que as nações tentarão se levantar contra ela, mas serão feridas. Esse cenário parece se desenrolar diante de nossos olhos. Outra profecia significativa é a reconstrução do templo em Jerusalém, mencionada em Daniel 9 e 2 Tessalonicenses 2. Muitos estudiosos acreditam que a reconstrução desse templo é um dos sinais do fim, pois o anticristo deve profaná-lo antes da segunda vinda de Cristo. Apesar de ainda não haver consenso global sobre sua reconstrução, os movimentos religiosos em Israel que defendem essa ideia têm ganhado força. Israel também tem um papel central nas guerras descritas em Ezequiel 38 e 39, conhecidas como a Guerra de Gog e Magog. Segundo a profecia, uma coalizão de nações se levantará contra Israel nos últimos dias, mas será derrotada pelo próprio Deus, que mostrará seu poder de maneira incontestável. A restauração de Israel e os eventos ao seu redor são um lembrete constante do cumprimento das profecias bíblicas e da fidelidade de Deus à sua palavra. Para os cristãos, esses acontecimentos reforçam a importância de manter os olhos voltados para o Senhor, confiando que Ele está no controle, mesmo em meio ao caos global. Um aspecto interessante é que Jesus não falou apenas sobre guerras, mas também sobre rumores de guerras. No mundo conectado de hoje, rumores viajam rápido. Notícias de conflitos iminentes, boatos de invasões e até fake news alimentam o medo global. Redes sociais e veículos de comunicação amplificam esses rumores, gerando incertezas e divisões. Isso também cumpre a profecia de que o medo aumentaria nos últimos dias. Como cristãos, precisamos lembrar que Jesus nos alertou para não nos assustarmos.
Ele nos pediu que confiássemos em Deus, mesmo em meio à turbulência. Embora o cenário pareça assustador, a mensagem central das Escrituras é de esperança. Em João 16, Jesus declarou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As profecias não são apenas avisos de destruição, mas também um lembrete de que Deus está no controle. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes, orar pela paz e compartilhar a mensagem do Evangelho. Diante dessas evidências, o que devemos fazer? Primeiramente, precisamos buscar a Deus em oração e em Sua palavra. Devemos estar preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que virão. Além disso, devemos ser pacificadores, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também é nosso dever espalhar a mensagem da salvação, lembrando as pessoas que, apesar das guerras e do caos, há um refúgio seguro em Cristo. Guerras e rumores de guerras são, sem dúvida, sinais dos tempos, mas também são um chamado à vigilância e à esperança. Vivemos em um mundo instável, mas podemos descansar na promessa de que Deus está no controle. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, mantenha-se firme, confiando em Deus e vivendo como um verdadeiro embaixador de Cristo. Ele é nossa paz, mesmo em tempos de guerra. Que essa mensagem renove sua fé e traga esperança para enfrentar os dias difíceis que virão.